Estamos no ar, no lugar. Facebook do Esporte Interativo. Pra galera que tá acompanhando aqui o De Placa. Tem gente voltando de férias e o quê? Quem? Incomodando já. Tava legal essas férias? Não. Ele se incomodou com as férias, é diferente. Não, é porque assim, você vai... As férias em Fortaleza dessa vez foi pouco tempo. 15 dias, sendo 5 desses 15... Pouco Você queria tempo? o quê? Eu dobro as minhas 49 férias. dias? 25 no mínimo. Tá. Aí, 5 desses dias em Noronha. Tá. Então, assim, fiquei 10 dias em Fortaleza com família pra ver, com amigo, com não sei o quê. Então, Ruim. você acaba ficando estressante. É, ruim. Porque é muito compromisso, Meu uma agenda Deus do corrida, céu. Tá. tem prazo pra tudo. Você Então, imagina se tua estressa. família e os peixes como ficaram estressados Não, com você. e você imagina a família ouvindo isso. Ah, eu Agora, vou pra lá, como fiquei alguém estressado, se visitei a estressa família. em Fernando de Noronha? Legal. Aí é pra o seguinte, caraca. é horário pra passeio, horário pra trilha, tem trilha que fecha, tem praia que tá cheia, você só tem 40 vagas. Tem horas que eu preferia ficar no Estresse, sofá. Fred. Ô, Imagina ele no formiga, Nepal pelo estressado. Amor de Deus. Ai, que... Ai, Imagina ele no Tu, Nepal estressado com um monte de monte. 3 budista. eu não minutos de gostaria programa de tu já passar- conseguiu me irritar. Não, dizendo A que sorte é que o estressante. diretor não assiste essa bagaça. Você passaria Senão férias não dava no mais Nepal? férias pra você. Você passaria- Ah, férias? Falei, não vai ter. Você passaria férias no Nepal? Com certeza. Escuta, Tirando. Ah, cara. escuta aqui, ó. A gente vai falar do clássico, meu tá? Deus Que do céu. teve Tá nesse bom, final de tá. semana entre Palmeiras e São Paulo. Pra quem ficou melhor a coisa, a gente vai falar aqui sobre esse jogo. Vai falar também sobre o empate do Corinthians, que teve um jogo... Acho que dos jogos que a gente viu até agora com o Thiago Nunes, o pior jogo. Por quê? É normal, não é normal? Foi o cansaço? A gente vai discutir isso aqui. Mas a gente começa o programa de hoje falando de Flamengo, porque hoje é a representação oficial daquele grupo que ganhou Brasileiro e Libertadores na temporada passada. Tá acontecendo lá a reapresentação. A gente vai conversar um pouquinho com a Monique, que tá lá no Ninho do Urubu, acompanhando tudo. Também se representando, né? desse Foi Flamengo. 200 Também. anos a Monique Danello. Também se... Aliás, Monique Danello também foi pra Noronha, né? Não, foi pra Noronha, Por pra agora. Atacama, foi pra Deus e o Pô, mundo eu aí. preciso ver esse negócio do férias, salário né? aí. Acho que é falar, gente. Porque é pra E o viajar, tempo tem que de tirar férias? foto, fazer vídeo. Não, posso Os caras deixar todo claro. mundo indo pra Noronha. Não, mas é porque é o seguinte, não é tão caro quanto se imagina. Isso é um pouco de lenda. O Whindersson Olha quem Nunes vai daqui falou a que é pouco, caro. aí, Eu ó. vou daqui a pouco. O Daqui a Whindersson um mês falou... tá- Mas se eu o não vou Whindersson- voltar dizendo que é irritante ir pra Noronha, né? Ai, Mas se Nada. o Whindersson falou que é caro, imagina pra nós. Ah, fala pra gerar piada. Nada pra ele é caro, pô. nada pra ele é caro. Tá, mas vamos conversar com a Monique. A Monique pode nos dizer melhor. Monique, você voltou assim Companhia de estressada viagem? das suas férias, como o Formiga. Foi muito cansativo estar em Noronha, com um horário pros passeios, pra comer e tudo mais. Fala, Monique, bom dia pra você. Ou é o maior delay da história, Às ou vezes- realmente ela não ouviu a pergunta. Às vezes o Não, silêncio ou- fala muita coisa. Ou ela achou estressante. Não, ou, não, ou de estressante, repente ela tá não tão achou. zen que nem fala nada. Mandou Mas foi a telepaticamente. melhor participação dela que eu vi. E não, em 2020 É. foi. Eu tô vendo ela ali. Agora que ela começou... Não, gente, esse delay aí tá inviável. Volta, amanhã. Não, senhora, não vou dizer em qual emissora, mas uma vez eu já tive aqui um trabalho de 15 segundos de delay. A pessoa falava, ô Mauro! Aí eu saía falando porque era o tempo que mais dava. fácil de mandar uma fazer. carta. Já fiz isso também. Exatamente, Essa- nessa casa há muito tempo atrás. essa combinação. Não quer Era mandar uma genial. carta pra ela mais rápido? Ela- Gente, mas eu fiquei muito... É que, Ou vou mandar o fax. pra quem tá aqui junto com a gente tem um retorno do que vocês estão vendo, que tá aqui desse lado aqui, então eu olho pra cá por isso. E eu tenho um retorno só da Monique do outro lado, aqui em cima. E aí a gente perguntou pra Monique, eu vi que ela ficou ali parada e voltou a esse quadro que vocês estão Cabeça vendo. de barã. E a Monique ficou lá quieta, mas ela tava rindo, então ela tava ouvindo o que a gente tava falando. Não tá pensando. 15 segundos depois ela começou a falar. Não, e então agora vamos fazer o voltou. seguinte, você continua, vai chamar ela e falar aqui. Eu vou falar aqui. Vai, Monique. Aí tu você começa Não, a falar. não, agora eles vão... Ah, vai dar certo? Eles vão arrumar. Eles vão Ela arrumar. foi embora, né? Uma vez a Gente, transmissão ah, Sul-Americano Sub-20 na Band 99, Nivaldo Preto. Muito boa noite, amigos da Bandeirantes. Muito o quê? Boa noite, amigos da Bandeirantes. E aí? Muito boa noite. Ele falou 3 vezes, até viram o delay, porque deu um problema exatamente na entrada, não foi problema. Mas assim, ele falou 3 vezes, parecia que... E assim, O último já foi bom e dia. foi genial, porque... Não, mas foi mesmo, acabou o jogo. Então foi maravilhoso. Parecia que era a transmissão de outro jogo de outra pessoa. Então não atrapalhou o delay, porque era uma coisa absolutamente aleatória. Chegava 10 segundos depois. Meu Deus. Entendiu. Bom, Flamengo se representando e se representando sem Gabigol. Normal, vocês esperavam essa demora, de alguma forma, no fim da negociação? Até o dia 31, né, Formiga?
Não, e outra, se você for parar para ver, o contrato dele terminou no final de dezembro. Para agora, assim, não completou nem um mês ainda. Isso. De uma negociação que normalmente não ia ser fácil, até porque o Flamengo foi até o talo da temporada com o Mundial. Sim, sim. E lá atrás, no ano passado, o anúncio do Gabigol também não foi um anúncio rápido. Ligando aí, Ele também Gabi. demorou um pouco. Foi uma negociação em que hoje o Flamengo está numa posição confortável. O jogo virou um pouco. Sim. Porque ele tem o Pedro, a Inter não vai ficar com o Gabriel, o mercado não se abriu como alguns, talvez, do staff imaginavam, o preço deu uma estagnada e ao tempo contra a Inter, porque é um salário que não é baixo, mesmo por padrões Inter, e o Flamengo tá ali, agora com um 9 já no lugar. Óbvio que ter o Gabriel é melhor ainda, até porque eu acho que dá para jogar os dois. Então, assim, o Flamengo está neste momento numa situação confortável. Eu não teria pressa e, ao que tudo indica, vai dar certo. Porque, assim, desde o começo o Flamengo era o favorito. Os concorrentes ali, o West Ham e mais não sei quem, que nem foram com tanta fome assim, eu acho que não eram concorrentes que, em termos de grana, ia fazer tanta diferença. E, em termos de mercado pro Gabriel, na boa, entre jogar no West Ham e ficar no Flamengo, eu acho que é muito mais negócio jogar no Flamengo. Mas em termos de grana, você acha que não é? Eu não sei se a diferença ia ser tão abissal, não, viu, Ale? Não, acho Ele que... hoje recebe um salário de Europa, quase. De grana, eu acho que não faria tanta diferença. Só acho que pode aí pesar o fato de repente, ele achar que ele... eu já dei errado uma vez lá e eu quero me provar e quero provar para as pessoas que eu consigo jogar na Europa em alto nível. Mas será que era o melhor lugar para provar? Era no West Ham? Porque, assim... Não. Quanto tempo de incubador ele tem que ficar no West Ham para ir para outro lugar? Porque ele não vai se provar no West Ham. E mesmo no Chelsea, exatamente as duas posições as que são prioritárias dele, o Chelsea tem boas opções. E, por exemplo, no Barcelona, pela lesão do Suárez, era um negócio de risco, porque assim, ok, volta o Suárez, e aí, onde é que eu vou jogar? Para um clube que já contratou o Boateng, né, o Prince Boateng, numa negociação que ninguém entendeu para substituir o Suárez durante um tempo, sem uma alternativa, o Gabriel podia cair no colo. Mas... Foi uma coisa bem estranha, de fato, essa contratação. Vamos com a Monique lá, acho que agora a gente conseguiu diminuir o delay. Vamos com a Monique para ela trazer pra gente as informações. Hoje fica para amanhã. Desse Flamengo se representando, só o Gabigol não apareceu, mas alguém também não apareceu. Diego Alves chegou aí, que ele é meu parceiro do futebol aí no fim de semana. Também com delay, né? Então vai chegar. Eu quero saber, mas ela tem que responder a pergunta do estresse noroense. Tá, por favor. Fala aí, Monique. Bom dia. Eu acho que porque eu estava reclamando dele, ele acabou cortando o meu áudio, eu nem entrei aí para falar, né? Bom dia para você, Tainá, para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu fiquei estressada só nesses 5 minutinhos que eu fiquei aqui ouvindo ele reclamar de tudo. Como é que pode a pessoa voltar de férias de um lugar paradisíaco como aquele, reclamando até do lugar, da pedra que tem no lugar? É só o Bruno Formiga mesmo, isso só é possível com o Bruno Formiga. Só aqui no Esporte Interativo tem isso, porque Bruno Formiga é único e a gente já está aqui, obviamente, acompanhando esse treino do Flamengo. Eu vim aqui na frente só para dar um alô para vocês. Eu vou sair agora para o Fernando Barbosa poder mostrar as imagens. É o primeiro dia de trabalho aqui no Ninho do Urubu do elenco principal. Agora eles pararam ali para tomar uma aguinha. Tá muito quente. Faz muito calor nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. O elenco se reapresentou hoje pela manhã, mas a princípio essa reapresentação estava programada para a parte da tarde. E como a comissão técnica fez essa mudança de última hora, alguns jogadores já tinham coisas programadas e foram liberados para chegar depois. Esses jogadores são Rafinha e o Diego Alves. Os dois já estão aqui. O Rafinha veio a campo até ainda há pouco, de chinelo ainda, conversou com o Jesus e foi lá para dentro. Enquanto a bola já rolava aqui no treino, o Diego Alves chegou também. Então os dois foram liberados para chegar um pouquinho depois, mas já estão aqui no CT trabalhando. O restante está aqui no campo com duas ausências que já eram esperadas, né? O Pablo Maria ainda não está por aqui trabalhando. Ele viajou no fim de semana para Londres para fazer exames no Arsenal, mas as informações que vêm da Inglaterra hoje pela manhã é que talvez essa negociação não vá para frente por uma questão de formatação de contrato e de formato de negócio mesmo, que Flamengo e Arsenal não conseguiram se acertar. Então é possível que o Pablo Maria ainda hoje esteja aqui na parte da tarde. A atividade vai ser em 2 períodos e o Gabigol, que como todo mundo já sabia, o Marcos Braz já tinha dito, enquanto o negócio não fosse concretizado, ele é jogador da Inter, então ele não se apresentaria aqui no Flamengo. Como o Mauro já falou aí no programa, a janela fecha no dia 31, no fim dessa semana, então o Flamengo tem o prazo jogando a favor. O Marcos Braz e o Bruno Spindel estão na Itália. Hoje pela manhã o Braz até fez um post nas redes sociais falando da temperatura lá em Milão, né, mostrando que está 3 graus e dizendo que até quarta-feira é -1. E aí muita gente nas redes sociais já ficou brincando, falando que seria um enigma e esse -1 da temperatura que ele colocou seria menos um problema até quarta-feira.
sexta-feira, que seria essa resolução do caso do Gabigol. Lá atrás, quando o Flamengo teve uma conversa com a Inter, ficou mais ou menos acertado ou conversado que pagaria 16 milhões por 80% dos direitos do Gabriel, só que a Inter tem o desejo de ficar com a menor porcentagem possível do atacante. Então, tem uma negociação, o Braz já adiantou que seria uma questão de valores e os dois estão lá em Milão, estão na Itália para conversar sobre isso e tentar chegar a um acordo para o mais rápido possível anunciar o fim dessa situação e um fim positivo para o Flamengo, contando com o Gabigol. Enquanto isso não se resolve, os jogadores já estão aqui, já se reapresentaram, os reforços estão no campo também. O único que está fazendo o trabalho lá dentro é o Pedro Rocha, os outros, Gustavo Henrique, o Pedro, o Michael e também o Thiago Maia já estão aqui integrados com o elenco. E os jogadores começam, então, essa pré-temporada hoje, segunda-feira. Já fizeram um trabalho físico aqui. Agora o Jorge Jesus está ali distribuindo alguns coletes. A atividade vai seguir por aqui, como eu disse, hoje em tempo integral. E essa parte da manhã é toda aberta para a imprensa. Então, a gente vai conseguir acompanhar tudo daqui, Tainá. Nossa, o negócio de a temperatura que vai fazer na quarta, que disse o Marcos Braz, ser uma possibilidade de enigma, a me rede chamou social atenção. é genial. Ainda mais em temporada de BBB, tudo acaba sendo explicitado, você consegue locubrar algumas coisas, algumas jogadas geniais, né? Você faz uma jogada ensaiada, dá certo, né, Lê? Você estava me explicando aqui, mas enfim. Acontece. Teoria da conspiração, né? Mas, na boa, aposta que é mais ou menos aquilo que o Bruno falou e que eu tô achando assim. Eu acho que o Gabriel vai ficar no Flamengo mesmo. E vai ser ótimo para o Flamengo, ótimo para o Gabriel Barbosa ele continuar na Gávea. Você acha que ele vai ficar porque é bom pra todo mundo? Sim. E se é bom pra todo mundo, por que tem essa demora? Porque você acha que o Gabriel ainda espera... Até 31 de janeiro, como ele ainda é atleta da Tá, Inter. mas aí até 31 de janeiro... Bom, se bem que a gente já tá quase, né? 22, hoje é né? 27. Não, Hoje, 22, 28 e quase. 29 Tá com uma semana vai de ser. delay. Eu reclamando do delay pra Monique 27, e tal. quarta-feira, que seria o dia e de menos um problema. Sempre 29. Já Não, quase. agora, quer exatamente dizer, sim. hoje eu faço 7 anos de esporte interativo. Que Nossa, pena. Parabéns pra Começou você. o dia Então, falando em reclamando. bons negócios, parabéns pra você. Que pena não pro esporte necessariamente interativo. pro esporte interativo. E pro público, assim como o Fernando Não, por sinal, Dinharanha, não precisa dizer. Eu tenho muito a agradecer ao esporte interativo, que mudou a minha vida, da minha família. Me mudou enquanto pessoa, né? Várias Acho que eu vezes. piorei. Eu só melhorei. De CEP também. Mas várias eu vezes. agradeço muito. Dia 27 eu estava fazendo um jogo Ceará e... Acho que era Fortaleza e Bahia, no Castelão, rodada dupla. Que teve até o primeiro gol da nova Arena Castelão, do Cleverson e tal. Eu participei daquela transmissão no dia 27. No dia 28 eu estava no Rio de Janeiro para a minha mudança e, enfim, até hoje estou nesse caminho. Muito obrigado. E no caminho de Esporte mudança Interativo. também. Um beijo para Fábio Medeiros e Diego, que foram os que tiveram que me aturar, e Lucas Tomaso e Monique Danello, que estava na primeira reunião morrendo de sono, Meu Deus. sem me aguentar mais falar, e ela já, pelo amor de Deus. Arquivo Coitada. confidencial. Tem um monte Coitada de gente da que Monique, você né? não citou, acho que você tem que citar também. Cita todo vai, mundo. fala todo mundo. Se eu fosse citar todo mundo, já é. Escuta aqui, o Formiga falou antes de, contratou o Pedro, agora o Flamengo tá mais tranquilo nessa negociação. Tá bom, contratou o Pedro, mas contratar o Michael, contratar o Pedro Rocha também ajuda nisso, porque daqui a pouco você pode até usar o Bruno Henrique como o É goleiro. O Flamengo cara pode fazer da área, qualquer assim. coisa. Vocês acham Claro. que Não, eu acho ajuda? que o Flamengo fica com mais alternativas, né? E eu acho que, eu concordo com o Formiga, eu acho que o jogo mudou um pouco. Eu não acho que a diferença financeira seja pequena, porque quando você faz um contrato desse, você pensa no fim do contrato. Então, você fez um contrato aí de 4 anos, você pega essa diferença mensal, que, assim, para o jogador, não para gente, para pessoas normais, não seria tão grande. Você não é Pra uma pessoa gente, normal. qualquer diferença Você é não é diferença. uma pessoa normal. Pode Desculpa, você financeiramente não é- falando, mas você pega e soma isso nos 4 anos, é uma fortuna, né? Então, eu acho que isso acaba tendo um peso, mas é um jogo aí de estratégia, né? O Flamengo tentando puxar para um lado, o Gabriel para o outro, a Inter para o outro, que eu acho que vai se estender mais um E tem, pouquinho. eu acho que uma questão contra aí, porque o que acontece? Pra mim ficou claro o seguinte, o primeiro escalão não olhou pro Gabriel, que é pra, na minha cabeça, pra onde interessava ele ir. Sim, Se eu pro quero Gabriel. voltar e vencer, eu só quero primeira prateleira. Essa primeira prateleira não se interessou pelo Gabriel, certo? Isso ficou evidente. A segunda prateleira, terceira, e o West Ham tá na quarta, quinta, sei lá, e os outros candidatos ali um pouco mais fracos, esses vão querer um contrato longo de 4 anos para valer a pena, tão valer a pena financeiramente assim, tinha que ser um contrato longo. Um contrato longo interessa pro Gabriel, porque pela idade, 23,
4 anos de contrato, ele terminaria com 27. Aí você pensa, não, mas claro que ele não vai terminar esse contrato, a ideia é ficar por ali, uma barriga de aluguel e ir para um melhor. Só que quanto maior o contrato, maior a multa. Se desse jeito hoje, que ele tá barato, os grandes não se interessaram, será que com a multa mais alta... Mas aí vai depender do desempenho dele na Europa. Exatamente. Que eu acho arriscadíssimo o cara render. Pra ele arrebentar no West Ham, ele tem que fazer o quê? É papo assim, é muito gol. É um caminho que o Richarlison trilhou. O Richarlison poderia ser reserva num time maior da Europa, quando ele sai do Brasil, ou poderia ser titular num time menor do futebol inglês. Ele fez essa aposta porque ele apostou no trabalho dele, ele sabia que ele ia jogar bem e que ele ia ser pretendido por outros clubes. Hoje o Richarlison, tá namorado, ou pelo menos vigiado por vários outros clubes. Não, pois é, só que olha o período, né? O Richarlison já tem o quê? 3 anos, né? Aí ele passou por uma barriguinha de aluguel, tá num mais tradicional agora, mas ainda não deu o salto que pode não acontecer. Acho que e ele tava virgem na Europa. Sim. O Gabriel, ele tem um arranhão muito grande. E mais jovem. O Gabriel tem um arranhão que as pessoas já desconfiam mais do Gabriel. E a Inter quer se livrar de um nível, que a Monique falou agora há pouco, assim, cara, eles querem ter o menor percentual possível. Tipo assim, cara, eu não quero ter contato. Então, isso é muito ruim, porque os clubes se conversam. E olha que a Inter hoje nem é primeiríssima prateleira. Então o que fez o Gabriel no futebol brasileiro não influenciou em nada? Não, influencia, mas lamentavelmente para o Gabriel e de um modo geral para o contexto do futebol brasileiro, a passagem infeliz dele pela Inter e pelo Benfica, muito por causa dele, mas não só por causa dele, porque eram momentos também não bons, para não dizer ruins, da Inter e do Benfica, isso pesa. Aquilo que a gente até falou semana passada, se ele não tivesse tido essa passagem europeia, o Gabriel teria um outro mercado, ou um mercado mais aberto. Falou, cara, e ainda 22 anos, o que ele fez esse ano, o que já havia feito outro ano e outros momentos pelo Santos, e se ele tivesse permanecido... Então, para você, se ele não tivesse a passagem anterior, isso pesa agora ele já estaria provavelmente pesa mais do que cara, com certeza. Até porque se ele fosse virgem de Europa, jovem. Eu acho que ele ia sair para uma parada... Um Borussia, um Atlético de Madrid, uma parada grande. Embora, também, né, desculpa, mas assim, é o mercado de inverno, é o mercado, evidentemente, por definição, menos aquecido, por motivos óbvios, né? Mesmo não só... É o mais fraco. É mais fraco você, até porque é um mercado meio que de correção, né? Não sei no caso do Chelsea, que agora você está liberado, assim, mas é um mercado de correção de rota, ou no caso, uma lesão do Suárez, por exemplo, aí você pode ir atrás. Esse mercado é ruim. E os clubes portugueses falam... O Jorge Jesus sabe disso, porque assim, o Benfica e Porto têm esse hábito. Eles fazem essa correção no meio, o Porto, muito, com caras de lá. Tipo assim, quem já está aqui, eu não posso errar. Né? Então, por exemplo, eu lembro quando o Tiquinho Soares saiu do Marítimo, eu não lembro, e foi pro Porto. O cara estava arrebentando ali no primeiro semestre da temporada, e aí o Porto foi lá e pum. E eles fazem muito isso, porque eles falam, cara, essa não é a janela de risco. É ir lá e dar o tiro certo. Não tem tiro certo no futebol, mas é o menos risco. Monique, a gente estava falando aqui muito do Gabriel, mas acho que tem a outra negociação que você trouxe aí pra gente, que pelo que vem de informação da Inglaterra, deve estar melando, que é a do Pablo Mari indo pro Arsenal. Ele já estava em Londres. Eu queria entender um pouquinho, assim, o motivo. Você trouxe aí que tem a ver com o contrato, né? Mas se tem esse problema de contrato, por que diabos o Pablo Mari foi até lá? Ele foi antes de ter tudo certo. E, além disso, já se falava que o Flamengo tinha, se o Pablo Mari fosse, como parecia muito certo que ia, porque já estava em Londres, inclusive, que o Flamengo poderia contratar o Léo Pereira do Atlético Paranaense. Aí isso fica suspenso, não contrata mais o Léo Pereira e aí continua com o Pablo Mari. Você tem já esse tipo de informação também? É isso mesmo, Tainá. Caso essa negociação com o Arsenal não seja concretizada e o Mari esteja realmente de volta, essa outra negociação ficaria congelada no momento, porque o Flamengo já teve interesse pelo Léo Pereira no passado, antes até de trazer o Pablo Mari, e o Léo Pereira voltaria a ser uma opção, porque o Flamengo ficaria desfalcado de uma peça importante. Todo mundo vai falar, trouxe o Gustavo Henrique. Sim, mas o Rodolfo também foi dispensado, o contrato terminou no fim dessa temporada, então, no elenco principal mesmo, a única outra peça seria o Tuller. Então, se o Mari saísse, agora o Gustavo Henrique passaria a ser o titular, provavelmente, e aí precisaria de uma outra peça, e aí o Léo Pereira entraria em questão. Com a negociação do Mari não avançando, esse papo com o Léo Pereira fica congelado no momento. A questão é que
hoje, até conhecendo os bastidores do clube, falando com pessoas do clube, o Flamengo se coloca numa situação de que não precisa aceitar qualquer coisa para perder um jogador. O Flamengo deseja ficar com o seu time principal, com os seus titulares, os jogadores que terminaram a temporada vencendo o Brasileiro e a Libertadores, não precisa fazer qualquer coisa, se submeter a qualquer situação para negociar jogador. O Flamengo hoje pode fazer jogo duro no mercado, sim. E é isso que está acontecendo nesse processo. Vale a gente lembrar que o Pablo Mari estava de férias, ele veio aqui no clube pelo profissional que é conversar com o Flamengo e falar, informar que iria até a Inglaterra, mas o Pablo Mari ainda estava de férias, né? Então ele poderia viajar tranquilamente porque eram dias de férias ainda até essa segunda-feira. Ele veio aqui, conversou, conseguiu essa liberação. Ele já tinha expressado em outros momentos que tinha o desejo de eventualmente voltar em algum momento para o futebol europeu. É uma proposta da Premier League que interessou muito aos jogadores. Se essa proposta fosse boa para o Flamengo, o Mari iria se transferir para a Inglaterra. Mas o Flamengo em nenhum momento confirmou que o jogador estava fechado com o Arsenal, disse que precisava entender como seria esse contrato, que de fato tinha que ser interessante para o Flamengo. E aí, nos últimos dias, surgiram informações de que o Arsenal tinha interesse de ter o Mari por empréstimo nesse período e depois do fim do empréstimo ter o jogador em definitivo, e aí se falava numa proposta de 7,5 milhões de libras, mas nada disso agradou ao Flamengo. Nesse formato que está sendo feito, não agradou ao Flamengo. O clube ainda não confirmou se o Mari está voltando, se ele vai se apresentar hoje à tarde, se ele já chegou aqui. No momento, o Mari não veio ao campo, ninguém viu ele aqui pelo Ninho do Urubu, mas a informação que vem da Inglaterra é que ele está retornando. E se essa proposta de fato não for boa para o Flamengo não tem a intenção de aceitar, mesmo sabendo do interesse do jogador. Então, a gente precisa esperar agora o Mari voltar e também o retorno do Marcos Braz e do Spindel, porque os dois estão na Itália, então é preciso esperar que todo mundo retorne para entender como vai ficar essa situação, mas nesse momento o Flamengo não gostou, não agradou ao Flamengo o formato de negociação que o Arsenal gostaria de fazer, e aí o Mari voltando, se apresentando, o Flamengo não vai no momento investir em outro zagueiro, porque não era a ideia. O Marcos Braz já tinha até dito que nem lateral era uma prioridade agora, lateral direita, que o Flamengo entraria numa negociação de alguma peça se fosse uma situação boa de mercado para reforçar o elenco, mas o Flamengo já com 5 reforços caminha para terminar esse primeiro momento de janela na temporada, Tainá. Deve ser bom, né, para o torcedor do Flamengo ouvir isso que diz a Monique, que não preciso negociar por qualquer coisa, eu não tô desesperado como grande parte dos clubes brasileiros tá, e aceita qualquer coisa, e acho que não é nem qualquer coisa, porque até acho que, ok, é um empréstimo inicialmente para depois pagar, e pagar um valor que eu até acho razoável para um zagueiro que já jogou na Europa anteriormente, que é europeu, óbvio, mas que já jogou na Europa anteriormente e que não era tudo isso. E aqui a gente conseguiu ver. E se sair por isso, o lucro do Flamengo, além da questão financeira, é um dos melhores negócios da história do Flamengo. Não, o Flamengo pode conseguir um fenômeno para o nível de desorganização do nosso futebol, que é o seguinte: ele, depois de uma temporada em que ele ganha tudo, e que os jogadores, evidentemente, acabam se valorizando, né, e recebendo propostas e convites e tal, ele pode chegar para esse ano, ou está chegando para esse ano, mais forte com o elenco e mais rico. É incrível. Não. Aliás, eu acho mais que forte a negociação do reserva já deu aí mais de 26 milhões de reais, acima da expectativa. Não, e é um receita, negócio mais rico, porque assim, aí tem a venda do Renier, pode ter a venda do Mari, você tem custo-benefício do Bruno Henrique do ano passado, que esportivamente entregou e foi barato para os padrões. O Mari, que é um custo-benefício absurdo, em 6 meses, entregar o ganho técnico e pode dar um ganho financeiro, pode até ser que não role, e aí é impressionante, porque o que acontece? O Flamengo paga um salário ao Gabriel, ou pagava ao Gabriel Barbosa, de Europa, ponto. Depois teve a história do Bruno Guimarães, que até naquele momento, que eu acho que o Alê, vocês, né, falaram com ele lá na festa do Brasileirão, o Atlético de Madrid se apressava para brigar com o Flamengo, que falou, paga a multa. E o Atlético, não sou eu, e todo mundo cravava que ele ia para o Atlético, deu algum enguiço, ele acabou indo para o Lyon. Acho até que o Flamengo quisesse insistir, ele teria conseguido brigar pelo Bruno Guimarães com o mercado europeu. Mas em algum momento o Flamengo... mas acho que tinha muito para mim da vontade do Bruno. Sim, isso. Mas o fato é que financeiramente o Flamengo conseguiu fazer alguém lá se acelerar, porque fala, bicho, tem um clube lá que quer o cara, então a gente tem que se apressar. E agora nega um negócio com o Arsenal. Então assim, a gente tá falando de Inter,
Atlético de Madrid, e Arsenal, que o Flamengo sentou na mesa e olhou no olho. Sim, e falou, negociou. cara, igual, em termos de grana. Porque quando o Ale fala da história da grana, eu lembro que elenco forte, acho que o Cruzeiro de 13 para 14 se fortaleceu. Mas eu não sei se ele deu esse salto de grana. Ele foi campeão brasileiro em 13, e em 14 entrou um time que não perdeu ninguém, ainda trouxe mais gente. Mas teve não gasto. compara, O Flamengo entra 2020 mais rico e mais forte. Porque beleza, perde o Renier, mas na boa. Hoje, o Pedro Rocha é capaz de entregar a mesma coisa ou mais. O Michael, eu tenho sérias dúvidas, mas ok. E manteve a galera, todo mundo aí. Das grandes equipes, pegando meus 30 anos na área, e não vou nem falar o que os estudantes de trabalhar, mas em 30 anos eu nunca vi uma equipe se reforçar, porque às vezes você se reforça, por exemplo, São Paulo bicampeão da América e do Mundo em 92, 93, que mudava quase que a 6 meses, mas ele via agenda base e tal. Eu nunca vi um time nesse nível, como já estava o Flamengo, para mim o melhor futebol que eu vi neste século no Brasil, se reforçar do jeito que se reforçou. Se o Flamengo ou qualquer outra equipe não tivesse ninguém e chegasse quem chegou a Gabi já era agora, bom demais. Nossa O senhora, Palmeiras você de tá dando 93 para 94, ele perde ninguém e ganha quem? Ele vai ganhar o Rincon, que na época um reforço espetacular, e não perde ninguém. Mas era o Rincon, desse nível. O Rincon chegaram o Alex Alves e o Paulo Isidoro para uma reserva. Ele veio antes da Copa. Ele foi contratado em outubro de 93, logo depois. Então ele chega muito em alta. Ele chega em mega alta. A Colômbia tem ganhado da Argentina em 5-0. Uma contratação espetacular da época na Parmalat, porém era para 6 meses e foi só 6 meses que ele foi negociado com o Real Madrid. Mas o que aconteceu? Saiu o Rincon, chegou por $2.400.000 o Rivaldo. Deixa eu despedir da Monique lá. Vocês têm alguma pergunta para fazer para a Monique ou eu posso liberar? Porque eu imagino que ela deve estar no sol. Depois eu mando um zap sobre detalhes de Noronha, por que ela não se estressou, porque meus horários lá... Não, tô brincando, eu achei fantástico. Por que ela não se estressou em Noronha? Porque ela é uma pessoa legal, normal, aproveita. Mas você tem que enchendo... É a personificação do Zen. Não, também não é pra tanto. Não, também não exagera. Monique, obrigada pelas informações. Você tá liberada aí pra ir pra Sombrinha, porque eu imagino que o sol deve estar uma pancada. Beijo pra você, bom trabalho por aí. O Buda que habita em mim, saúde o Buda que habita em você. Boa frase. Vocês tenham algumas características semelhantes. Bota um verdadeiro ou falso aqui pra gente continuar discutindo. Fernando de Noronha estressa? Pergunta. Fernando de Noronha estressa? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou Formiga? O testemunho do Formiga foi pior do que o do Whindersson Nunes, certamente. Não vai ter a mesma repercussão, mas... Não, a Secretaria de Cultura... Ele falou que não vale a pena. Ele fez um texto que ficou muito famoso, que o pessoal ficou bem feliz com ele lá, que tudo é muito caro. Tá. Falando só disso. E agora que estressa. Quer dizer, é caro e ainda estressa. Não, e é feio. É horroroso. É horrível. Eu recomendo a 100% das pessoas com que eu converso, mas não leve criança, nem pessoas mais velhas. Nem esposa. E outra coisa, mesmo. esteja em forma. Quanto a essa do Whindersson, ele faz o show dele, ele tem a taxa que você paga de 70 e pouco. Consigo focar no programa. Mas isso aqui tá a resenha boa. Aí ele fala lá, cara, por esse valor, este lote do mar é meu e os golfinhos que tem aqui também. A mim pertence. Peguei esse golfinho pra mim. Verdadeiro ou falso? Flamengo começa a temporada sem concorrentes à altura no futebol brasileiro. Mas qual a chance de alguém responder falso? Ele Zero. De novo a pergunta, por favor, Tainá. Flamengo começa a temporada sem concorrentes à altura no futebol Eu acho brasileiro. que é a pergunta mais desnecessária e com a resposta mais unânime. Né? Assim, é verdadeiro para todo mundo. Senhora. Falso. Não, se alguém quiser responder o falso agora, tá constrangido. Não sei porquê, mas só pra discordar dele. Porque eu não gosto quando eu falo assim, o Formiga, os caras falam assim... lógico que você me cita como exemplo? Aí eu não falo assim, não é, pô. Eu não uso Alguém isso. pode pensar diferente? Ninguém tá ouvindo. Na boa, é a pergunta mais desnecessária. Olha lá, você não gosta disso aí. Deixa eu fazer uma pergunta, então, e além. Pode botar as 3 carinhas verdadeiras? Não, o meu é falso. Tu é não, falso, tá mas eu preciso de um argumento. Porque, até amanhã, graças a Deus, o futebol não é uma competição de orçamento, tem um montão de coisa envolvida. O Flamengo tá maravilhoso, perfeito, sensacional, um exemplo. Mas e a gente tem que comemorar, para quem gosta do futebol, esse momento do Flamengo. Mas tem um problema aí, que não é pequeno. Qual? A hora que a batata começar a assar,
que a onça vai beber água, como diz o meu amigo Peruquento, pode ser que o Flamengo tenha que trocar o seu comando técnico. E aí vai pré-temporada, vai o campeonato estadual que... Começa agora, tem alguém à altura? Não, mas eu O Alexandre entendo da novela Viagem, que é isso? Eu entendo o ponto Passa do Ale um aí. espiritinho aqui. Mas assim, o que aconteceu aí? Você não viu que baixou o espírito dela? muito sub-60 Põe a no... diferença. Vou mandar pro UOL TV, isso aí. Tem o PVC fez essa um dia dela. Não, um mas tempo aí- O atrás. PVC, Não, ele deu uma- hoje. Ah, é. Aí. Que o João Guilherme tá com ele e fala, ulha, Não, tá não, tudo bem aí, PVC? Ai, gente, o Zé que tá muito frio aqui dentro. Não, tem Tá, mas 16 então graus aqui. falso. É, porque, por exemplo, o campeonato estadual, principalmente Ele não o entendeu Flamengo, a essa afirmação, parte não, final. a verdade é essa. Não, ele entendeu. Ele Ele quer ser só do acha contra. que... Ele tá querendo ser o Bruno Formiga. Não, é. Aí vamos supor, hoje você Gratuito. encontra uma alternativa que tem um encaixe tão perfeito, até pela experiência recente, que teve o português no comando técnico do Flamengo. Pode ser que venha um outro treinador e com esse elenco brilhante não consiga o encaixe. Sim. Não sei, mas E aí começa. muda muito. Mas E é o nunca que vai mais- valer é o você tem segundo razão. semestre. Mas você tem razão, mas a gente tá falando de uma Começa. largada. Imagine que isso é Fórmula 1. Isso. Na largada, hoje você fala, você começa a temporada, Os tem algum odds. carro à altura da McLaren, sei lá, tô dando um exemplo, tá? Que é a melhor arrancada que tem, faz a melhor primeira volta já há 3 anos. Na largada, não Mas você tem vai largar ninguém com à a altura. bola, filho? Você tá largando Não, eu tô- com a bola? Porque com a bola, por exemplo, Ah, aí vai jogar complicou. Flamengo e Não, Palmeiras não. hoje. Ele tá de Vai sacanagem. jogar Flamengo e Grêmio. Vai jogar Flamengo e O Corinthians. Flamengo é favorito e contra São todos Paulo. os adversários hoje, não Você é? acha que esses times não podem ganhar do Flamengo? Não, Eu acho que pode, pode. não é Não, isso que a sim. gente pode, mas é a altura. a Ele pode altura ganhar, não mas tá. jogando de igual para igual. Pode, hoje, Não, agora. pode O Flamengo- jogar. O Flamengo não é favorito contra alguém no Brasil. Não, ele é favorito contra todas as equipes. Eu também não acho. significa que Mas ninguém tá ele falando não disso. possa perder. Não existe time imbatível, mas a nossa pergunta é, começa a temporada sem correntizar a altura, eu acho que se a gente fizer essa prateleira, o Flamengo tá no primeiro Tá. lugar, E no vários segundo, espaços, terceiro, no quarto. Não, vamos lá. bobear. Como a Champions da temporada passada, o Ajax era um concorrente à altura da galera? Não era, mas ele se provou possível de competir. E Foi de até a novo, semifinal. começa a mas não é temporada. essa a questão. É lá atrás, fazendo a pergunta, né? O Ajax é um candidato à altura do Barcelona? Não. Mas Foi. ele pode competir. Foi. Mas não. Hoje, tem algum adversário à altura do Flamengo? Agora, 27? Não. Tem. Então aí Tem. você. Tem, eu vou Aí te você falar- volta no verdadeiro. É, não, E meu- tem mais- você. Mas é que E tem outra- mais coisa não, Não é o envolvida. verdadeiro dos últimos E tempos? tem mais coisa envolvida, por exemplo, Boa, família. ninguém me garante, por exemplo, que sei lá, vou falar um nome aqui que é o mais questionado, que o Arão vai jogar o que ele jogou no ano passado. Mas Ninguém ele me, bota garante, Thiago Maia. ninguém me garante, por exemplo, que o Ramires não volte a jogar o que ele jogou, que é Aliás, o que já jogou um pouquinho melhor. mais, que o Lucas Lima não volte a jogar o que jogou, Claro, porque mas talvez claro. aconteça, que o Daniel Alves não seja o grande destaque que ele pode ser. O Pato vai jogar... Não. É. Mas isso é uma garantia, Aí, assim, isso é uma probabilidade. Eu concordo com você, eu acho que isso pode Mas ser a gente tá fazendo esse desenvolver- exercício. Mas esse Não. aqui Não, também não, é não, não. probabilidade, O a exer- gente não sabe o que vai Gente, mas acontecer. o- mas o a gente Flamengo, tá a falando gente- de tendência. O exercício... Exato. Então, pela A tendência... tendência não do tá à altura. o pior dos mundos, o Flamengo tá igual. Perdeu um nome, né? O Gabriel. Se perder. Não, não é o pior dos mundos. Aí você tá falando em papel. É. A gente tá Mas falando não, em atuação. mas em Atuação pode ser outra. em atuação, Por a gente exemplo, já as pessoas viu- no fim da temporada já acharam que o Gerson caiu de produção. Concordo. Eu Mas concordo. mesmo ele caindo de produção, ele ainda é melhor do que todos os outros concorrentes que estão fazendo a mesma função dele no Brasil. Mesmo Peraí. caindo de produção? Mesmo. Ah, não, aí o não. pior Gerson na reta final, o Gerson do jogo contra o Liverpool, que não Uhum. foi o melhor Gerson, é melhor que todos os outros que faziam o mesmo papel que ele. Não. Naquele momento. Não acho. Não. Não, Você pegar quem era melhor? O Bruno Henrique, Não, o Bruno o Guimarães, Bruno por exemplo, Guimarães, fazia o segundo volante. É o jogador Bruno que é Henrique, melhor maravilhoso. É. O Bruno Henrique quando estava jogando bem, enfim, eu acho que tem alguns exemplos. Não é que esses caras do Flamengo, se não jogarem tudo que pode, que eles vão deitar e rolar. Eu não acho assim. Não, ok, mas ao mesmo tempo, a pergunta, objetivamente, começa É uma a afirmação, temporada... que era é uma afirmação. Mas é uma afirmação, pergunta, na verdade. Do Roberto Francisco Avalone. Exclamação, interrogação, me parece, para mim, um verdadeiro mais fácil e falso, mais fácil. Falso. Verdadeiro ou Falso. fácil? Falso. Verdadeiro ou fácil? E- Mais fácil de fazer. E quase aí que eu falo. vou além, então, já que foi tão Não, fácil fica pra aqui ti. entre nós. Se fosse, eu já tô... Já tá. Porque eu tô aqui, o tempo todo. Flamengo começa a temporada sem concorrentes à altura no futebol sul-americano. Verdadeiro não. ou falso? Aí até porque a gente precisa ver, mas assim... Não, eu acho ainda falso. tem River Plate... Eu acho que o já River é a altura, totalmente a altura. E o juiz ficou provado E o no final da Boca, vamos Libertadores. aguardar como mudança de treinador novo e tal. Aí Mas é se a falso. gente falar peça por peça... Não, Mas o é mano a diferente, mano porque da o Flamengo. desempenho do River... É. Primeiro que peça por peça, o River é bem bom.
Não é o Sim. Flamengo, mas Eu ele é tô bem falando bom. na comparação. Não tô falando de ser bom ou ruim, tô falando na comparação. E o time é muito bom. E assim, o trabalho vai fazer 6 anos, cara. O cara vai entrar no 6º ano de trabalho. Tem Então, Base se meio que fosse ali mantida. no futebol sul-americano, eu acho sul-americano, seria falso. Falso, mas assim, falso. Romeno. Falso para me garantir, para não ser tão peremptório assim, cara. Mas se falasse verdadeiro, não seria um absurdo. A gente tá vendo tantos exemplos, viu, na Liga dos Campeões da última temporada, Na vida, né? nos campeonatos nacionais dessa temporada, que clubes que acho que são muito mais poderosos na proporção do que o Flamengo, que estão tropeçando nos seus campeonatos nacionais. Assim, eu acho que é por isso que o futebol é apaixonante. Então você tem um maior investimento, você tem uma grande estrutura. Isso não é... Assim, isso não, E o não quer United, dizer... gente, o United segue com muito dinheiro, mas pelo amor de Deus, né? Não, mas Desde quem o terminou a Ferguson- temporada passada em alta, jogando muito, Liverpool e City, né? Sim. O Liverpool Espetáculo. manteve, o City teve uma leve queda, mas Ainda é de um ótimo ainda nível, exato. é... E só tinha o Liverpool de concorrente mesmo. Aí beleza, o Barcelona, mas que não terminou a temporada convencendo e teve a chegada do Griezmann. O Real Madrid, que estava ruim, só está melhorando. Quem terminou voando, continua em voo de brigadeiro aí. Não, mas, por exemplo, a diferença do Barcelona para as outras equipes, aí, tirando o Real Madrid e Atlético, no Campeonato Espanhol, ela não é maior do que a diferença do Flamengo para os seus rivais daqui, os seus rivais locais. Eu acho que a diferença do Barcelona é maior. Para os E a rivais gente- locais. Para os Eu tô outros falando assim, times pegar o espanhóis, fora Barcelona- Atlético de Madrid e Real. Isso, eu acho que a diferença é maior. Mas E incrível. O mesmo Barcelona assim, em relação aos outros, eu tenho uma séria dúvida disso aí, viu? Para mim, o Flamengo é a maior diferença do que o Barcelona em relação ao futebol por exemplo, espanhol. Flamengo e Palmeiras. Barcelona e... Atlético de Madrid, Real Não, Mas o Madrid. Palmeiras Não, 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 é o não. Leganés os aí. outros. Tirando o Real Madrid e Atlético de Madrid. Aí sim. Mas o não, Barcelona tudo bem. tropeça nesses. Mas aí chega... Mas porque eu acho que o nível do intermediário espanhol é melhor que o nosso. Então, Também. Mas eu acho muita coisa. Não, então, mas tô falando, Também. o Barcelona ele Por não vai aí. perder o título para esse. O Flamengo ele pode perder o título. pra- Esse Flamengo, eu acho que qual é o Acho que intermediário? esse Eu Flamengo acho que aí, não cara- pode não. Não, o Flamengo é mais possível, mais provável que o Flamengo perca o título para Palmeiras, para São Paulo, para Grêmio, do que o Barcelona vai perder para os Mas é seus porque rivais. o Palmeiras representaria, e nisso Real que a gente tá Madrid. falando de Real Madrid e Barcelona, seriam os dois, né? Aí o Atlético de Madrid grandes poderia ser clássicos. o Grêmio, Grêmio, um Atlético sim, Paranaense, não sei. Você vai ter ali uns 4, porque essa história de 8 candidatos a título também sempre foi uma mentira no futebol brasileiro, né? No final das contas, a funila sobram 4. 3. É. 8 É que nunca cê- disputaram que- o título. Não, 8 times disputando não nunca, tem, nem né? na Copa CESP agora. Mas assim, antes, dependendo dos elencos, você pode dizer que sim, né? Até historicamente. É que elenco antes de não, começar e os das campeonatos, grandes você ligas, fala. desde Mas os pontos fala aí, corridos. a gente quebra a cara todo ano e continua falando essa besteira. Não, mas não é por isso. É porque É? as... Não, não é. Não, só Porque uma em coisa. rendimento, no Brasil, você tem elenco que treinadores Não, sim. estragam e não mantém. Na Europa, você pega treinador pegando elenco mais ou menos e elevando o nível. Mas, ô, Bruno, é diferente. Para ser campeão não, mas se você pegar o G4 das principais ligas, aí pegando dos pontos corridos no Brasil de 2003 para cá, porque daí é mais comparável, né, aqueles formulismos, o país das grandes ligas, inclusive a Argentina e a Uruguaia, eu fiz até 2 Eu anos lembro, atrás. o Gaveta do Mauro tem exatamente, tem isso aí. O que mais tem times diferentes, mais times chegaram entre o G4, é o Brasil. Assim. Mas, Então, pessoal, A Premier quem League não- tem é mais competitiva do que a gente imagina nesse exercício que você fez. nesse Eu exercício desafio aí, a ela qualquer chega um nesse de nós aqui desafio. que não colocou o Cruzeiro no G6 do Campeonato Exato. Brasileiro. Exato. E aí, Sim. o Cruzeiro... Que não colocou o Inter entre os favoritos ao Campeonato Brasileiro, que o Inter caiu. E o Cruzeiro, Sim, não é que o o Cruzeiro- Cruzeiro terminou teve gente bem que a colocou temporada como como campeão. terminou. Isso. O Cruzeiro Acontece. fazia um primeiro semestre muito bom. Sim. Não, Com o ele- título de é- campeonato estadual, com a grande campanha na Libertadores. Com um baita elenco. E caiu. A primeira derrota vai ser na estreia contra o Flamengo. Isso. Ele não tinha perdido até aquele momento é. ali. Sim, primeira derrota no ano. Ah. Era normal. Colegas nossos, eu não vou citar o Jorge Nicola, beijo, Nicolinha. Amanhã é reunião 4h30 da tarde. Mas o galera dele botou o Cruzeiro campeão brasileiro. No programa deles lá, que você fazia. E não é... E acontece. É. Não, e não é... Né? E não era absurdo, Não é era um time absurdo. que estava bem na Questão é Libertadores, ganhou o estadual de novo, era bicampeão da Copa do Brasil, mantendo o Mano, não havia perdido até a estreia contra o Flamengo no Maracanã. Cara, eu também É teria... que assim, Futebol, né? pra você ver como uma coisa é doida. Futebol. O Leicester tá aí Porra. de novo surgindo, né? Ele foi campeão em 2016, tá aí incomodando para ser terceira, né? Que o Leicester equivaleria ao quê aqui no Brasil? Sem citar Cara. nomes, mas um time de uma quinta prateleira. Certo? Não, o time que estava De uma lutando para região. não cair. De uma região
quase saiu na temporada temporada passada. anterior. Tá, Trouxe o treinador que eu disse que ia ser. Falando aí, eu bati o recorde, mais do que o pessoal da galera. Eu falou que ia cair. Leicester e Southampton, o primeiro jogo lá na outra lá, eu falei. Em 16? Em 16, Mas eu isso- falei. Ainda mais com o Cláudio Ranieri, eu não sei pra onde vai parar. Eu tenho certeza. Eu falei, é o primeiro jogo do ano do rebaixamento do Leicester. Mas acho que o Lineker- É de você demitir pro Jô Sacalski. O Lineker, eu acho que foi nessa também, comentarista lá da Sky Sports. Foi também, O que eu quero dizer é que no Brasil, Rindo do Ranieri. eu vou falar impossível, mas assim, é quase impossível o Leicester ser campeão brasileiro. Quando eu digo Leicester, não é trazer aquele Leicester aqui, é o nosso Leicester, que aí você tem que Aí pensar você quem pode seria discutir. ser campeão brasileiro. No contexto de pontos corridos, eu diria que é impossível. Nossa. Eu não diria que é impossível, mas Imagina bem o Leicester. improvável. Exemplos. Não precisa. Mentaliza o Leicester. Mentaliza o Leicester. Você cita Peguei. nomes. Esse time tem chance de ser campeão? Tem. Tainá. Então você tá botando o Leicester errado aí. Tá sendo muito boazinho. Cara, ainda a Não gente dá tem pra que entender discordar, aquele né, Leicester. amiga? Não dá pra entender aquilo. Porque daí fica assim, nessa... Não, você tá pensando errado. Não. É. Eu pensei no Você Leicester, eu não vou falar não tá certo esse negócio aí. Bom, vamos Qual falar a do primeira clássico. letra desse Leicester aí? É o quê? Qual a primeira letra? Escreve a primeira letra Não, e desse só Leicester. lembrando que tem um caso que é diferente, que é o Fluminense de 2009, que foi a melhor recuperação para não cair o time do Cuca, que depois já sem o Cuca foi campeão brasileiro, inclusive no ano seguinte, mas era Fluminense, uma outra história, era um time que não era para estar na zona de rebaixamento e conseguiu uma recuperação fantástica em 2009, que o manteve na Série A para ganhar a Série A em 2010, já com o Muricy. É diferente, Totalmente diferente. não é nem o mesmo caso, não dá para comparar aquele Fluminense com o Leicester. Não, É outra história. não, outra certamente não dá. Vamos falar do clássico, hein? Vamos continuar o nosso verdadeiro ou falso, mas agora falando do clássico paulista que rolou ontem, lá em Araraquara, jogo entre Palmeiras e São Paulo, 0-0 acabou a partida. E aí a gente tem aqui um verdadeiro ou falso para os meninos concordarem ou discordarem, dizerem se é verdadeiro Provavelmente ou se é discordar. falso. Essa primeira é a verdadeira, a primeira afirmação. Calma, agora é verdadeiro ou falso. Está escrito ali, ó, verdadeiro ou falso. O empate foi melhor pro São Paulo do que pro Palmeiras. Mas antes de vocês botarem verdadeiro ou falso, vamos ouvir o Lucha? Podemos? Ouvir Pô Fechou, Vanderlei Luxemburgo. Belos óculos, que né? ontem quase, na entrevista pré-jogo, vocês viram na transmissão? Não, Ele tá, quase, ele perguntam do Verón, entrando no Veiga. Porque o Verón tá apontado pra cima, né? Ah, ele gosta. Mas Ele quase quase, ele fala, de novo. eu Aí te voltou o sei. Cleio Machado rindo um monte. Vai, roda Hoje aí, sim. ô Lucha. Eu acho que ficou ruim para nós. Eu acho que nós fomos muito mais contundentes, acho que nós estivemos muito mais próximos da vitória do que o São Paulo, né? Não estou desmerecendo o São Paulo, estou analisando o que eu vi no jogo. Nós tivemos possibilidade de fazer o gol, né? Adorei os óculos, hein? Eu ia dizer, vocês estão bloqueando. Para embasar Lucha. minha resposta, eu estou procurando a classificação aqui dos grupos, mas pode ir passando na frente. Lembrando que a classificação desse grupo é super estranha, né? Porque um enfrenta com o outro. Eu te Mas não- ganho, mas eu Exato. lasco é os outros. Tá bom, tá bom, você pode se basear na tabela e no resultado Na 3 segunda pontos, mas rodada, existem várias coisas, tá, pra analisar num clássico Claro. e do porquê Claro, uhum. ter sido melhor ou não pro São Paulo. Ele só tava olhando o o celular empate. dele. Só Não, tá falando não, isso tá pra aqui, meu chapa, aqui, justificar a volta olhando pro Não, celular. não, pode filmar aqui se eu Ele não tô tá- se eu não tô com o SofaScore aberto aqui. Só faz score. O seguinte, Calma aí, não é tu que eu vou perguntar. Você, eu tô lendo, você dá falou licença. pra ela, você falou pra ela Foi mal, perguntar foi pra mal. outro. Você falou só um Pô, pouquinho não, que é eu tô porque procurando. aí eu fui citado. Aí volta pra ele. É que eu fui citado Ponto no pra Oliveira. processo, precisava me Porra. defender, né? Você é Mas vai, indefensável. Fala ali, verdadeiro ou falso? Eu acho que ligeiramente verdadeiro. Por quê? A circunstância do jogo. Acho que o Palmeiras jogou mais, criou mais. Então, pela circunstância do jogo, acho que ligeiramente verdadeiro. Mas o São Paulo não precisava vencer mais pelo histórico dos últimos anos de Aliás, é a maior clássicos e fila não do ter- São Paulo, não foi lá não, o maior jejum do São Paulo em clássicos contra o Palmeiras, desde o primeiro lá em 1931. São 10 jogos sem vitória do São Paulo. Mas eu acho que antes do jogo talvez seja Embora verdadeiro a tua tenha ganhado afirmação. semifinal dos pênaltis. Mas acho que pelo que o jogo apresentou, acho que o Palmeiras, se fosse na Se era pra nobre ter um arte, vencedor, na nobre arte do boxe, Por pontos. o Palmeiras Sim. fosse o vencedor. Mas eu acho que ficou bom em termos de ideias, assim. Eu acho que foi um bom reforço para o Palmeiras em acreditar nas ideias do treinador, do seu novo treinador. E o São Paulo também, alguns. Ó, ela tá com esse coisa aí. Tem que fazer o programa numa mesa branca, que ela tá Já aqui, ó. é que recebendo. a gente tá no frigorífico aqui dentro. Não chega no fácil. Mas melhor do que no matadouro de Não. E o São Paulo É. também teve alguns momentos, e eu acho Volta que não foi péssimo para o São Paulo, mas acho que o Palmeiras foi melhor.
Tá, então, pelo que era, pelo que se apresentou de futebol Isso. no campo. Formiga, vai. Cara, Já que você pesquisou, por isso que eu olhou. fui olhar para a classificação, porque aí eu vou ser bem burocrático. Eu acho que o Palmeiras foi levemente melhor, levemente, mas a grande chance do jogo acho que foi a do Daniel Alves. A maior chance, a chance mais clara, acho que foi de São Paulo. O empate foi justo? Eu acho que ele foi ok, foi bom, porque o Palmeiras não massacrou. Inclusive nessa entrevista que ele fala que tá apontada pro céu, não sei o quê, ele fala, a ideia de botar o Gabriel Menino e o Verón era ir pra dentro deles. Ele fala, a gente vai pra dentro do São Paulo, a gente sabe como é que A gente respeita, mas a gente vai. a gente sabe como é que o Diniz joga e tal. Acho que essa estratégia não anulou o São Paulo, que conseguiu um joguinho entre linha ali e tal. De fato, finalizou menos, mas isso é bem padrão Diniz. Não acho que o São Paulo ficou nas cordas em momento nenhum pra justificar e falar, saiu, sobreviveu ao jogo. Foi um massacre. Eu acho que o São Paulo não sobreviveu, não ficou nas cordas, foi um jogo de igual com o Palmeiras um pouquinho melhor. Aí você vai pra classificação, o Palmeiras ficou em terceiro no seu grupo, 2 pontos atrás da galera que tá 100%, Sim. com 6 pontos. Sim. O São Paulo empatou, segue líder com 2 pontos de gordura. Então, assim, na prática, assim, sendo bem matemático, o empate acabou sendo melhor pro São Paulo, que inclusive jogava fora de casa. Exatamente. Não, Era o visitante. Não precisava apresentar mais o Diniz por ser o único técnico entre os clubes grandes de São Paulo que Sim. vem da temporada passada. Teoricamente, ontem ele não tinha que apresentar mais futebol do que o Palmeiras do Lucha? Sim, mas tem o calor. Cara, mas tinha calor. Tem o gramado. O gramado. Sim, o gramado que não é ruim, mas estava ruim pelo excesso de jogos e de chuva em Araraquara na Copa São Paulo. É isso que falou o Formiga. A torcida do Guerra eu sei, mas eu acho São Paulo visitante com a torcida do Palmeiras, que aliás, um número decepcionante pela imensa torcida palmeirense que tem lá. Tem uma série de coisas, preços, mas enfim. Que, aliás, a torcida do Palmeiras cantou pelo Arboleda, né? Também, aliás, se eu sou acho bom o time do Palmeiras, de sacanagem, acaba o jogo, vão uns 11 pedir a camisa trocada. Corretamente saiu, ele jogou bem, ele e o Bruno Alves nesse aspecto. O Palmeiras, para mim, teve 7 chances de gol, São Paulo 6, um critério subjetivo, mas um pouquinho mais objetivo. É isso, o São Paulo até começou melhor, o Palmeiras teve a grande chance, grande defesa do Volpi, a maior seria do Daniel Alves à frente do Everton, grande defesa do Everton e grande lançamento do Volpi, mas não foi lá um grande jogo e, de novo, é muito cedo para se cobrar, é muito cedo às vezes para se elogiar, vamos falar já do Corinthians, do Thiago Nunes em Peraí que eu botei falso ali, viu? Por que tá verdadeiro ali? Não, você botou botei verdadeiro, desculpa, tá certo. Meu Deus. Perdão. Gente, pré-temporada é exatamente a maneira de raciocínio. 2 jogos ou um programa, você faz muita bobagem. Desculpa, enfim, eu já tava viajando. Então você demora, tal, é normal, tá? Não foi um grande jogo, não dá pra cobrar muita coisa. Com Até pré-temporada. Eu tô com estresse de Noronha. Mas isso aí que você falou do Diniz... Então é É verdadeiro? verdade, bem verdadeiro. Você falou do Diniz, Bem que verdadeiro. eu fico mais na torcida hoje do que convicto com relação ao trabalho dele. Tá. Muita torcida. Acho que vários de nós, eu também. Porque tem muita gente que afirma no Que futebol... distorce, inclusive. Não, e que afirma que o melhor momento pro treinador é você chegar no clube depois do Diniz. Porque daí todo mundo já sabe jogar bola. Porque já tá organizado. Ele já descobriu os meninos da base. Já... Podia abrir uma Tem escolinha, essa né, teoria no Grêmio com relação ao Renato chegando depois do Roger. E não por Pode acaso ser. tem muita gente que defende o Diniz, estou entre eles, não sou um defensor empedernido, porque agora viramos os dinizistas e os não dinizistas. Dinizista Tem que ser muito Diniz ou sai um odiar gol na muito. Indonésia, a culpa é do Diniz, contra o time. E faz um gol também no Barcelona, foi o Diniz que inspirou o Messi, também não é nenhuma outra coisa. Mas essa coisa, de repente, ele trabalhar como um diretor técnico, trabalhar como um cara, não estou falando que ele tem que fazer isso, mas de repente o cara para implementar uma filosofia num clube. Mas enfim, Só um detalhe. o trabalho do Diniz, embora ele é o que permaneceu, né, como você disse, é um trabalho mais complicado do que... o mais difícil. Ele escolhe o caminho mais difícil, Tá. que é o caminho de propor, de ficar com a bola, de brigar com a pressão, do que um caminho de reagir. Então, normalmente, quando você vai trabalhar um time, você trabalha fundamentalmente o posicionamento da marcação, as situações de reagir e tal. Ele vai por um outro caminho, que é o caminho mais complicado Que para você demora construir mais o mesmo. time, demora mais. Então é até natural. Eu acho que sim. É que eu tô falando, que eu fico mais na torcida para que esse meu comentário seja correto, que, por exemplo, no Atlético Paranaense ele teve tempo. No Fluminense ele teve tempo. E as coisas acabaram não acontecendo. Mas sabe que eu acho No que Fluminense eu Bela acho bola que do Casimiro. aparecia a forma dele, porque o Fluminense criava E o muito. único lance do Hernanes. Na hora não... Mas sabe que eu acho que aí, essa formatação de meio que ele botou ontem, eu acho que ele não vai sustentar muito tempo, assim, com Por? Tietê, Hernanes Até porque o Hernanes e não Daniel tá Alves, que eu legal acho que ainda, falta né? intensidade
dali pra frente, É entendeu? que eu acho que o Igor Gomes vai voltar e vai ser titular. E vai melhorar com o Antony no É o que lugar pode, do Alisson. o Antony também. vai voltar, então assim, é um time que... E aí o grande erro do Diniz o grande erro, né? Acho que é o grande defeito é ainda transformar essa posse em volume e em chance. Porque defensivamente, eu acho o trabalho do Diniz no São Paulo o melhor dele já. Já é o time mais seguro que o Diniz já teve na vida. Dos grandes, É esse, ele passou alguns jogos sem tomar gol, ele tem sofrido menos, ele tem errado menos a saída lá, até porque tem jogadores com mais qualidade. Então, erros que a gente via lá naquele Atlético, no Fluminense, no Audax, enfim, de entregar gol praticamente, eu acho que isso no São Paulo tende a ficar quase eliminado. Então a tendência, eu já acho o trabalho mais sólido do Diniz, por incrível que pareça, assim, me parece com mais cara de time. Só que às vezes você nem reconhece o time dele ali. Isso. Mas aí é bom pra ele vai se moldando, ele entrega um pouquinho aqui, mantém uma coisa ali, cede aqui e assim o cara vai se fazendo, entendeu? Porque agora eu sinto falta de técnicos mais, não é teimoso, cara, ele acredita no dele e vai. Ele é uma espécie que só tem ele, né? Sim. E um ou outro aí, mas então assim, que o Diniz morra abraçado com quem ele acredita. Pode dar certo ou não pode, É esse, mas é o morrer, né? E não é só morrer, eles estão matando, né? E não é só o Diniz, o futebol, e de novo, o Ricardo, parece que o Ricardinho é o Olavo de Carvalho. Aí você só... Dos Deus. dirigentes brasileiros. 10 jogos pro cara, pra todo mundo. Pra um você, inferno que isso. para você fazer diferente, você precisa estar empregado, né? Então, exato, gente. Então, às vezes, Pô, assim... exatamente. Eu gosto muito das ideias do Diniz e do jeito que ele pensa. Eu só Como eu gosto do Bielsa. tenho um mal pouco comparando. de dúvida se ele consegue, se pensando do jeito que ele pensa, porque ele pensa muito no ser humano, Ótimo. se isso combina, encaixa em algum momento com o esporte de alto rendimento. E de alto rendimento, Que é zero resultado. paciência. Mas eu acho que combina. Zero Sabe paciência. quem eu pego de exemplo? A gente vai ainda no programa de hoje falar sobre o Kobe Bryant e tal, que também foi treinado pelo mesmo cara que eu vou citar, mas o Phil Jackson era muito assim. Sim. O Phil Jackson, que ganhou tudo pelo Chicago, tudo pelo Lakers, ele tem 2 livros, inclusive. Um que ele fala lá de uma pegada mais espiritual, Os Cestas Sagradas, e Os 11 Anéis, que é o livro que ele fala mais de uma gestão e tal. Nos dois você vê uma preocupação muito com o cara. O Scott Pippen perdeu o pai num jogo e ele queria poupar o Scott Pippen. Falou, cara, melhor você não jogar, né? O Klopp E é esse cara também, né? E o Muito. Pippen pede pra jogar. Fala, não, eu vou jogar. E tem uma das grandes atuações da vida dele. Depois desaba lá, fica uns dias de folga e tal. Você citou um baita exemplo de um cara que é muito preocupado com a figura. Então, assim, eu acho que é possível. Nem tanto pela figura, mas tinha também, e da história de São Paulo, o Cilinho, que morreu ano passado. O Cilinho ficou um 84, quase que sabático, empregado no São Paulo. Mas o que ele fez nesse 84? Ele ainda pegou uma geração que tinha acabado de chegar o Pita ao Morumbi. Já tinha um Careca desde 83, mas começou a moldar uns tais de Miller, Silas e Sidney. E aí o São Paulo teve paciência, montou os meninos do Morumbi, campeões paulistas em 85, brasileiros em 86, de novo campeão paulista em 87, um dos maiores times da história de São Paulo, um dos mais bonitos. Mas que também virou mais bonito porque tiveram a paciência com o Cilinho, que normalmente hoje não se tem com mais ninguém. E o futebol brasileiro, eu acho que é muito peculiar, né? Com relação a alguns costumes, algumas manias e tal. O jogador brasileiro, assim, ele, no final das contas, ele gosta do treinador, se coloca ele para jogar. Então, assim, você pode ter o treino mais rico do mundo, você pode ser o cara mais gente boa do mundo, você pode... Mas Se se não você jogar, ele não vai jogar, falar, irmão, ele o cara não não tá sabe nem nada, aí. E assim, e eu não tô falando isso defendendo. Não, é meio só cultural desses caras. Acontece, por exemplo, eu tinha essa dúvida com relação ao Rogério Ceni quando ele chega ao Cruzeiro. A primeira coisa que ele vai fazer é falar com os mais experientes e explicar para os caras, por que eles, não na reunião com o grupo, explicar para eles. Falar assim, por que eu não posso jogar com vocês todos como titular? Explicar por A mais B. E ele tinha razão, e os caras sabiam que ele tinha razão. Mas Tem que jogar, não interessa. Então, assim, é difícil, a minha cara. individualidade é mais importante do que qualquer outra razão coisa. e tudo. Aliás, já que você tocou no assunto, o Grêmio anunciou uma hora atrás, eu acho, o Thiago Neves oficialmente. Vamos ouvir o Diniz, então, falando sobre a evolução desse trabalho do São Paulo. Será que ele acha que ele está evoluindo, que não está evoluindo? Fala, Diniz. E o tempo da pré-temporada são muitos poucos dias, na realidade. A gente teve 2 semanas, mas se você conta para começar e terminar, para iniciar o Campeonato Paulista. Mas de treinamento, mesmo foram de 8 a 9 dias que você pôde treinar o time para ganhar condição física e para dar um pouco mais de conteúdo tático. Eu acho que a equipe ela vai evoluindo gradativamente, não tem mágica, não tem milagre. Eu acho que a gente evoluiu
um pouco já daquilo que a gente terminou a temporada. E durante as competições, durante o ano, a equipe vai melhorando e evoluindo pouco a pouco. Eu acho que não foi aquele futebol, mas eu concordo com o Diniz que evoluiu da temporada passada para essa, me parece uma evolução. Reforço, né? Sem reforço. Sim. É uma evolução do trabalho, porque de peça não teve mudança nenhuma, pelo contrário, o time que entrou ontem em campo é mais fraco, né? Porque não tem dois dos principais jogadores, né? É que se a gente está elogiando tanto o conhecimento do Diniz, nem sempre que se aplica com resultados positivos, mas o tempo que ele teve para treinar tem que fazer a diferença, Claro. né? Porque senão aí sobra pouca coisa. Fica indefensável. Então, assim, o tempo para ele, tem treinador que isso está mudando aos poucos, né? Mas tem treinador não tem tempo, né? Que quer que jogue terça quente de novo. Exatamente. Faz um 2 toques liberado, faz uma recuperação e vai pro jogo. Então, mas tem treinador que precisa do dia a dia, e o Fernando Diniz parece um caso desse. Então, que esse time se mostra mais seguro, mais organizado, um pouco mais definido do ponto de vista tático, eu acho que é o que a gente espera dele, né, do Fernando Diniz. E do outro lado, a gente consegue ver um Luxemburgo começando a ver algumas peças, de repente, se recuperarem. Ramírez, por exemplo, ontem deu sinais de que pode voltar a ser o Ramírez. Pode ser aquele Ramírez que todo mundo espera, que na contratação se imaginava? Só precisa jogar. E ao mesmo tempo precisar jogar, o time pode ficar um pouco mais exposto. Ele precisa exatamente de ritmo de jogo. Molecada precisa de jogo, então o Verón ainda sentiu um pouco o clássico. O Gabriel Menino começou o clássico sentindo e depois foi soltando, até porque uma bela caneta do Daniel Alves. No início do jogo ele erra alguns passes. Mas depois ele vai mostrando sua qualidade de domínio, de inversão de bola e tal. O Verón pra você foi já melhor do que o Veiga? Ele é muito melhor que o Veiga, mas... até porque tem 17 anos. Mas ainda não. Ele começou muito bem no final do ano passado, tem um mega potencial, foi o melhor jogador do Mundial Sub-17, que o Brasil foi tetra e tal. Mas assim, ele sentiu um pouco ontem o clássico, mas nada que também uma sequência legal não faça E o mudar. campeonato estadual, muitas vezes, ele te dá essa oportunidade. Isso, né? Tanto que na sexta-feira a gente falou aqui eu entendo porque o Vanderlei vai insistir um pouco mais com o Ramírez, porque a única chance dele recuperar o jogador é ele jogando, e no começo jogando mal. Sim. Mas eu entendo, porque se ele recupera esse cara... Vai ser muito diferente. Ele não tem ninguém no elenco que tenha essa capacidade, esse potencial. Porque o Ramírez é um jogador internacional, um jogador de seleção brasileira, E ainda é jovem, né? Tá com 32 anos. Né? E aí, então, você insistir no cara, mesmo ele jogando mal... Exato. Pode te dar na frente do que você desistir dele. É pensar a longo prazo. Exatamente. Então, o Lucas Lima, tá legal essa aposta. E falando em aposta... É claro que é muito cedo, são 2 jogos para valer mesmo. Por exemplo, usar Rafael de volante é algo muito interessante. Tá assim? De novo entrou muito bem, porque assim, inclusive nos números de desarme, porque ele sempre foi, principalmente no Bahia, um dos meios atacantes que mais desarmava no Campeonato Brasileiro. Pelo lado esquerdo. Então pelo lado. E agora com desarmes de volante, tem uma chegada boa, evidentemente. Então pode ser uma alternativa muito interessante. Lembrando que assim, a gente falou no programa hoje já do Rincon, o melhor Rincon que eu vi, ele é um Rincon moldado pelo Luxemburgo. O Rincon, quando chega como um 10 ofensivo, um cara quase atacante. O Rincon vai recuando e vira, talvez, o melhor volante dos anos 90 que eu vi junto com o Vampeta. Ele no Corinthians da história do Corinthians. É um absurdo. E assim, foi detectado pelo Luxemburgo, ele pode verdade, ver... Foi desenvolvido por ele, mas detectado pelo João Santana ainda em 97. O que é loucura, né? Mas enfim... loucura não, Papai gente. Joel. Eu não acho que é loucura também, não. Enfim, eu me surpreendo bem, mas... O tempo passa. Mas a lapidação, eu acho... já foram a lapidação foi do Vanderlei, mas a ideia inicial foi do E agora João com o Zé Rafael, a história do Felipe Melo, acho que tem 3 pontos, 4, né? O Zé Rafael, o Felipe Melo de zagueiro, que eu acho que é uma ótima leitura para um volante que fazia o que ele fazia, o Lucas Lima e o Ramírez. E assim, a maneira como o Palmeiras jogava, eu acho que qualquer técnico com ideias um pouco mais soltas, a gente ia ver o impacto. Só que é o Luxemburgo que permite fazer esse tipo de coisa. Porque se é um outro cara metendo o Zé Rafael tem mais ali, nome e o Felipe Melo ele na não está zaga protegido para fazer essas mudanças. O Felipe Melo na zaga tem que ter muito... Tem que ter moral. Tem que ser muito Luxemburgo. E vai muito bem, mas assim, ele tomou gol tá lá na bem, Florida Cup. E esse lance que a gente acabou de ver foi desatenção, hesitação do Felipe Melo. Não que seja uma falha, quer dizer, teria sido uma falha grave. Mas no mais ele jogou muito bem, tanto é que o Pablo mal jogou ontem para o São Paulo. Ele foi bem. Mas aí também... Mas seria um lance capital, né? Mas aí acho que o Pablo também já está precisando mostrar um pouquinho mais. Vamos ouvir o Luxemburgo falando um pouquinho do Ramírez. Depois do jogo, o que ele achou da atuação do Ramírez?
Assim, vocês assim, não têm o número que nós temos, né? Então eu tenho certeza que o Ramires vai crescer, porque os números que nós temos, com o pessoal da ciência lá, mostra que ele não é um jogador que está em fim de carreira. Muito pelo contrário, é um jogador que está sem treino, porque ele ficou muito tempo num lugar que não tinha uma qualidade de treinamento e vem de uma cirurgia, né? Então, a hora que ele conseguir se recuperar, não tenho dúvida de que ele vai dar muitas alegrias, porque se você pegar já o jogo passado e esse jogo, a dinâmica dele, e com uma coisa, ele jogando aqui, eu estou jogando com 2, a marcação dele é excelente, roubando muita bola, pegando muita bola, se aproximando do ataque, dando aquelas arrancadas que ele dá. Então acho que ele vai crescer. Ramires e Lucas Lima, dá pra gente dizer que são as boas notícias desse jogo? Vocês acharam uma boa atuação também do O Lucas Ramires Lima? foi a melhor, mas ainda tá longe. O Lucas Lima... Do Ramires, pra mim, foi a única. Mas natural. Ah, vocês não acharam que o Lucas Lima fez um bom jogo? Não, o Lucas Lima se do tem Lucas jogado Lima, melhor. eu acho que a temporada dele É melhor que a do Ramires. pode deixar o torcedor mais animado. Esse início de temporada. O Ramires não tinha chegado ainda e eu acho que ele está se sentindo mais à vontade, mais confiante, mais adaptado. Então, foi o primeiro jogo que eu considero bom do Ramires. Também. O Lucas não, ele já vinha se destacando desde a Florida Cup, Sim. jogando num bom nível. E o Lucas, que a gente sempre pega muito no pé dele, porque realmente parece que ele não estava muito afim e tal, não sei o quê, desde o final da passagem dele pelo Santos. E aí é uma herança que ele fez jus, foi ele que construiu essa imagem dele. Sim, claro. Então, ali no Santos, ele até com o Elano, que é uma pessoa muito querida pelos atletas e tal, ele não fez um papel bacana. Mas nunca ninguém duvidou da técnica dele. Sim. Se você consegue trazer esse jogador de volta, e eu não estou falando que o Luxemburgo já trouxe, porque eu quero ver mais, eu quero ver num grande jogo, mais vezes, quero ver numa decisão, enfim, uma sequência maior. Cara, é um meia que não é todo mundo que tem. Diferente. E aí é um grande reforço pro Palmeiras, porque o Lucas não jogou ainda no Palmeiras. Isso. Aquele Lucas Lima que a gente viu e se encantou e tal, ele não jogou no Palmeiras. Se ele vem para essa temporada, é um jogador diferente. Ontem ele deu vários bons passes assim e achados por ele, né? A temporada nem começou, mas pra mim ele é o melhor jogador do time até agora. Não, e tem com um detalhe assim também, o Lucas Lima não defendendo, tá? Acho que ele, muita coisa aconteceu, quase ida para Barcelona, uma porção de coisa, mas o modelo do Palmeiras favorecia zero o Lucas Lima. Porque ele ficava num território onde a bola muito passava por cima dele, não por ele. Sim. Tipo assim, ele exercia uma função que não era primordial para a maneira como o Palmeiras do Filipão jogava e em parte do Mano. Porque acho até que com o Mano houve uma leve melhora, leve, mas nada demais. Com o Luxemburgo, ele vai ser muito mais acionado, muito mais estimulado, mais opção de passe, porque é um time que põe mais a bola no chão. Você olhava o Palmeiras do Filipão, a prioridade era pegar e a ligação. O meio, ele não era uma forma de fazer a bola chegar lá. Sim. O meio era um jeito de encostar nos caras pra uma raspada, pra uma segunda bola, pra uma sobra, pra não sei o quê. E isso é péssimo pro Lucas Lima. Pra se entender nesse sistema, é difícil. Demora mais. Ele mal teve chance também, né? Ele só entrava. Pra você, foi o melhor jogo do Lucas Embora Lima foi quem com mais a jogou camisa. com o Filipão. Ele foi o cara que mais jogou pelo Palmeiras no Brasileiro de 2018. Mas Sim. dentro dessas características que falou o Bruno. Vocês acham que foi a melhor partida que ele fez com a camisa do Palmeiras? Do Ou Lucas aí- Lima? Não, acho que ainda alguma nessa- que eu não lembro. Foi melhor. Não, mas a sequência... Ele começou, quando ele chegou ao Palmeiras, ele teve uma boa sequência, mas aí você podia dizer que era Campeonato Paulista. Teve um jogo Tipo contra agora. o Boca lá, que ele jogou bem. Foi bem também, assim. Mas, e aí se cobra do Lucas o que ele pode dar. O Lucas que o Palmeiras foi buscar lá no Santos, não dos últimos 6 meses, Sim, mas um cara sim. de seleção brasileira, um cara que interessou no futebol europeu e tal. Então a gente tem que cobrar do Lucas Lima o que ele pode. E não só ele. Qualquer atleta tem que mostrar um pouquinho mais de disposição. Não estou falando que ele é um largado, não tá nem aí. Mas às vezes parecia que ele era um largado que não estava nem aí. E o Vários. Lucha muda isso. E também tem uma outra característica nesse início de trabalho, que ele coloca mais sangue novo e mostra que... Moleque. Que mostra que se não correr, se não Isso. jogar com vontade, ele até usa uma outra expressão que eu Tá. não vou Que não é repetir. bom usar, né? Mas ele leva muito em consideração esse aspecto para definir quem vai jogar e quem não vai jogar.
E isso mexe com os caras. Se ele tem tamanho para colocar um Felipe que não queria ser zagueiro como zagueiro, tem tamanho para colocar esse no banco, aquele no banco, ele pode fazer isso. Então, acho que esse aspecto, porque técnico o Palmeiras sempre foi. Agora, existe um pouco de acomodação, sabe, de você ficar ali numa zona de conforto, e ele tá mexendo bastante com isso. E aí o Palmeiras pode ser bem mais forte. Eu tava dando uma olhada agora nos índices do Lucas Lima, 92% acerto de passe, assim, a maioria dos passes no campo não é o passe do zagueiro, né? É um passe mais vertical. Esse passe exatamente que ele deu pro Dudu, maravilhoso. E que não foi bem, né? O Dudu fez um jogo... Não, o segundo tempo melhor. Mas foi um E aí você vê o mapa de ação do Lucas Lima caindo pelo lado direito, numa faixa central, assim, é outra movimentação, porque assim, tem jogo pra ele, né? Sim. Ou seja, ele vai onde tem a bola. Não fica perdido, né? Não, porque Antigamente ele não era o vai mapa de olhando a calor. bola. O mapa de calor dele antigamente, algumas vezes, era assim, né? É O impressionante. mapa de calor dele é que nem a temperatura do branquinho estúdio. aqui, ó. Cara. Nossa, exatamente. Gente, tá 16 graus ali, Mapa eu tô siberiano. congelada. Quando sair daqui, eu vou tomar um Quando chá. muitas vezes na televisão o cara fala assim, ó, não sei quem colocou, tal canal colocou não sei quem na geladeira. É isso. Todos, Nós- olha, eu acho que é o sinal. Estamos todos nós no freezer do Esporte Interativo aqui no The Plaque. Vamos pro próximo verdadeiro ou falso, vai, Antes que bota aí pra acabe gente. tudo. Olha a chance que o Daniel Alves perdeu. Mas foi uma baita defesa também. Claro. Excelente. Maior desafio de Thiago Nunes, e agora a gente começa a falar do jogo do Corinthians contra o Mirassol. O maior desafio do Thiago Nunes é a saída de bola do Corinthians. É começar o jogo lá de trás. Começar com o Cássio, passar pelos zagueiros, pelos volantes, pelos laterais, enfim. Falso. Por quê, Mauro? Porque é um dos desafios, não me parece o maior. Não é o Mudar maior. um pouco a mentalidade, claro. Porque ontem o isso foi muito difícil, né? Sim, o Cássio tem uma dificuldade. Aliás, Cássio que hoje lança a biografia dele com o querido Celso Zelt no Museu do Futebol a partir eu das 8 ouvi da mais noite. cedo um cara falando sobre isso na Jovem Pan. Exatamente, eu mesmo. Era Inclusive, ele? lá estaremos, exatamente, falando que tem que falar o trabalho maravilhoso de todos. E, aliás, não é o Cássio ontem quando ele perde Mirassol, né? E perde bem, né? E o Porque Camilo, ele fez cara, umas 3 defesas. Se não tem o Xuxa, volta o Camilo, legal, entra, faz gol e tal. O Mirassol jogou muito bem, o Corinthians também não jogou bem por conta disso, mas é um dos trabalhos, né? Eu entendo o que o Thiago quis fazer O ontem. que é o maior? Cara, é mudar um pouco essa mentalidade do Corinthians, tem que ficar mais com a bola, tentar ser mais ofensivo. A saída é sempre complicada, mas para quem não está acostumado e para quem ficou muito tempo um pouco mais retraído, um pouco mais reativo do que tentando propor o jogo. Eu entendo o que ele quis fazer até fisicamente, manter de estrutura tática, de manter uma formação para tentar pegar liga, dar jogo, mas também não é só no Corinthians, é na vida. Às vezes você fica 200 anos sem treinar como eu, e aí você vai treinar 2 dias seguintes, como eu. O primeiro dia vai, legal. Então, o segundo dia é um horror. É clássico isso. O time dá os jogadores até fisicamente caem muito. Então, assim, é normal. Eu quero dar mais mérito para o Mirassol do que demérito para o Corinthians. Mas eu acho que é um dos desafios, não o maior desafio, essa saída de jogo do Corinthians. Pra você, Ali. Para mim também é o falso e para mim é o todo. É a ideia toda que tem que mudar, porque eles estão muito Da mentalidade é o como maior todo, desafio pra você. E aí você muda a ideia de jogo mesmo, né? Mas ele não pareceu pra vocês que na Florida Cup e no primeiro jogo do Campeonato Paulista a galera já tava com esse pensamento diferente de ficar mais com a bola? Porque eu concordo com o Mauro, acho que o Mirassol jogou muito bem também. Isso eu acho que a gente precisa exaltar. Marcou, sim. Adiantou a marcação e aí percebeu que o Corinthians não conseguia sair jogando. O que caiu, mano? É pra variar que é meu microfone. Que o Pedro Henrique estava errando muitos passes e tal. Mas o Corinthians já me parecia com uma outra mentalidade. Eu acho que para execução você precisa de alguns fatores. Esse do físico que o Mauro citou, eu acho que é natural que você ainda sinta bastante e aí nas próximas rodadas também. Você precisa da parte técnica, e aí eu não sei nem se tenho desconfiança com relação até a alguns nomes, como o do Pedro Henrique, se você tem essa condição para fazer isso. Mas ele foi bem, né, no Atlético, com o Thiago. Eu achava que, eu acho que termina no conceito do Furacão, ele sendo ali talvez a quarta zagueiro, opção. sem dúvida. A quarta opção como zagueiro. Até porque o Bambu Tá, estava porque o Bambu tava à muito frente bem. dele. O Bambu talvez estivesse entre os dois. E talvez É, nem Léo volte Pereira e pro Bambu, Atlético, pra hein? mim. Talvez nem Então, volte pro assim, Atlético. eu não sei se a Tá na quarta seleção, opção né? pro Não, Furacão pode ir pra Europa. Sim. pode ser a segunda opção pro Corinthians, mas isso é uma outra questão. E então tem um aspecto técnico, tem um aspecto físico, tem um aspecto do adversário que estava muito encaixado e com muito apetite. Esse passe do Bozelli pro gol é maravilhoso. Então acho que Então, são jogadas esses bem aspectos construídas. aí.
Né? Coisa tá fazendo gols bonitos. Cara, eu vou pincelar... Isso é diferente, né? Também, São gols também, construídos. Maravilhoso. Eu vou pegar um pouco tanto do que o Mauro falou quanto do que o Ale falou, para dizer que para mim é verdadeiro. Porque eu entendo que assim, há esse problema de mudar o jeito, físico, criar mais, mas tudo começa e era primordial a saída de bola do Atlético Paranaense, que tinha 2 zagueiros, ou pelo menos um com um passe muito bom, 2 laterais que encaixavam no que se imaginava, volantes que participavam e quase não erravam, e um goleiro que, pelo amor de Deus, a ligação direta com a bola pro Rony, enfim, ou pro Nicão, para quem quer que fosse, era um absurdo, e o Cássio não tem isso. Aí você pega ontem, aí você olha para onde o Corinthians saiu, 2/3 da saída era tudo pelo lado direito, porque você tem Fagner e o Ramiro caindo por ali. Aí você olha pro outro lado, Piton e Janderson. E a chegada do Richard. É o lado mais fraco. Sim, mas o problema é que pelo lado direito é que saía jogando o Pedro Henrique. Sim, pois é, que aí... E errou muitos passes. Muito. Então você tem um problema, porque assim, o melhor passe está do lado esquerdo, do zagueiro. Isso. Só que tem o lado mais fraco. Isso. O pior zagueiro tá no lado mais forte. E o goleiro que tem o pior dos 2 lados, né? Porque tanto faz... Eu acho que isso é um grande desafio pro Thiago Nunes. Grande. Porque ele vai fazer essa construção, ele gosta de um jogo, às vezes, muito vertical. Mas ele tinha o Rony, ele tinha uma saída... E no início do jogo a gente conseguiu ver isso ontem. Sim. Começou 20 minutos... Só que tem prazo de validade. Assim, eu acho que a base do Thiago Nunes, ele, nesse primeiro momento, eu acho que é o que ele vai mais estranhar. O restante, pro Bozelli, ele hoje tem um atacante tão bom quanto, ou até melhor do que ele tinha no Atlético. O lado de campo ele vai sofrer, mas daqui a pouco volta o Pedrinho e tal, ele pode recuperar o Ramiro. Ainda a questão do Rony, o Rony que quase veio, se vier, acho que é O Rony eu acho que vai jogar pelo Atlético, pelo Corinthians e pelo Palmeiras. Cada rodada ele vai... Porque agora ele vai pro Palmeiras, agora ele vai pro Corinthians, agora ele fica. Não sei. Aliás, quem sabe também não sabe. Tem bola pra ir pra qualquer canto, né? Sim, me chamou a atenção ontem. Inclusive pra ficar. Exato. Me chamou a atenção ontem que mesmo com essa dificuldade toda que o Corinthians tinha de sair jogando, o time não tava dando chutão. Não. Assim, o Pedro Henrique errava, acontecia a interceptação, que o Mirassol conseguiu adiantar a marcação, e ainda assim o time não deu chutão. E eu acho que isso também tem muito do Thiago entender que esse momento é o momento de a gente vai sofrer, mas só assim a gente vai mudar o jeito de jogar, né? E aí precisa da convicção, inclusive do respaldo da direção do clube. Sim. Porque não é impossível, aconteceu com o Furacão, com o Santos inclusive, de uma hora a casa cair. O Flamengo. Exatamente. Arena, o gol do Bruno Henrique. E a casa cair, e aí você tomar um gol em função de acreditar num estilo de jogo, numa proposta de jogo. Aí não adianta o torcedor, pelo que ele tá fazendo isso. Porque também tem uma coisa que é do apaixonado, e eu não julgo, não condeno e não sou comentarista torcedor. Se só marca, é porque só marca. Se tenta jogar, é porque tenta jogar. Então, assim... Complica, né? É quase que a tese do cobertor curto. Eu falava muito isso, brincava muito isso com os atletas. Falei assim, professor, pode driblar na defesa? Pode. Não pode perder a bola. Boa. Tá, aí, driblar, você fica à vontade. Fica à vontade. Né? Mas se você for Luiz Pereira, pode. Mas acerta, desgraçado. Aí se o cara... Quer dizer, que é pra jogar? Fala pra mim. É pra ficar marcando? É pra ficar jogando? Não sei o que. O torcedor do São Paulo vive muito esse dilema. O time do Fernando Diniz, ele consegue passar pela marcação-pressão num jogo, sei lá, sair tocando, passar pro meio campo e ter mais espaço pra jogar. Umas 10 vezes. Mas... Uma das 10... É a que pegou no pé. Olha aí, ó. Aí que às vezes é esse jeito de Diniz de jogar. Mas às vezes é uma que sai que é 1-0 contra. Então, mas você tem o que você quer? Isso que você tem que saber. Não, eu acho que tem hora que não é... Nem o Iniesta sai jogando ali, sabe? Nem o Messi. Mas a orientação dele não é essa. Eu sei que não é, eu já peguei, ele já briga comigo. Então mas tem hora que exatamente é o jogador, a famosa tomada de decisão. Sabe o que eu lembro? Dá um bico pra lateral, sua anta. Tem hora mas eu lembro o Felipe Luiz falou sobre isso, o contrário, né, no Simeone. Se eu tá tocando dentro da área, era esporro do Simeone no vestiário, assim, a dar com pau. E no treino para o treino. Tô tentando. Para o treino. Tô tentando dizer que tem hora pra tudo. Tem hora pra tudo. Mas tô me ouvindo. Falamos um pouquinho então dos estaduais aí, e aí agora a gente queria... De alguma forma, tratar aqui um assunto, e óbvio que ontem foi muito triste pro mundo do basquete, mas acho que pro mundo do esporte em geral. Perdeu o Kobe Bryant ontem numa queda de helicóptero, ele e a filha, mais pessoas estavam junto no helicóptero, acabou caindo ontem, exatamente. Um helicóptero, ele estava com a filha indo em direção a uma quadra de basquete, a um jogo de basquete.
E o Kobe Bryant acabou falecendo ontem. E aí a gente tem aqui no programa No de Placa 3 manchetes que os meninos dão aqui normalmente, né, manchete sobre um jogo, uma contratação, enfim. E a gente vai fazer agora 3 afirmações para falar um pouquinho desse cara que foi gigante num esporte que acho que passa a ser ainda mais mundial com a participação dele. Então, Mauro, podemos começar com você? Eu queria usei nas redes sociais, no meu blog também, vai entrar no ar daqui a 1 hora aqui no Esporte Interativo, um texto sobre o Kobe Bryant, que na verdade é um texto basicamente do Kobe Bryant, que eu fiz uma adaptação. Um texto de novembro de 2015, quando ele fala da última temporada dele, que ele vai deixar o basquete, mas nunca vai conseguir deixar o basquete. Ele lembra bem quando ele jogava moleque ainda, na Itália, né? Ele cresceu na Itália, até por isso virou um grande fã do futebol, um grande fã do Milan, do grande Milan. Morou 8 anos na Itália, e ele dizia que ele pegava uma bola de meia do pai dele e fazia uma bola de basquete e jogava no cesto de lixo, né? E que desde então ele, embora tentou ser goleiro até pela altura, evidentemente, de futebol, ele virou esse cara do basquete. Então, essa última temporada ele fala, cara, minha alma, meu coração, meu sangue ainda estão com o basquete, mas eu nunca vou te deixar, né? Então, assim como o Kobe Bryant, de um jeito ou de outro, nunca deixou o basquete, não só o basquete não vai deixar o Kobe Bryant, acho que o mundo do esporte não vai deixar, porque ele tinha um talento natural para ser o que foi, mas além desse talento natural, ele teve essa paixão que virou o trabalho, que virou um prazer de ofício. Então, ele era um apaixonado pelo basquete. E pelo Lakers também, claro, um Dream Laker, como ele fala. Mas, assim, é essa paixão pelo que ele faz que eu acho que é o exemplo. Não só para o basquete, não só para o esporte, mas para qualquer campo da vida. Se você faz uma coisa com paixão, uma paixão juvenil, na melhor acepção do termo, de pueril, de infantil, de ser moleque, ele era um moleque jogando a vida inteira. Até talvez por isso nos deixou tão moleques e nos deixou tão órfãos. 41 anos só, o Kobe Bryant ontem acabou falar falecendo. essa história de Lakers, o Magic Johnson falou, né, que ele é o maior da história da franquia. E olha que é o Magic Johnson falando, né? Uma franquia que já teve outros nomes enormes e o Kobe, tratado pelo Magic Johnson, é como se, vai lá, de uma forma ou de outra, o Zico falasse que tem alguém que é o maior do Flamengo. Então, mais um prêmio. Você quer fazer alguma, tipo assim, um escritinho assim, específico, ou você quer contar essa? Não, pra mim é paixão infantil. Paixão infantil. Paixão infantil. Pra você, Formiga? Eu acho que é um eternizado, né? Assim, ele já era imortal vivo. E agora... Porque assim, o que ele fez... O cara quando para, né? Eu não lembro quem fala que o atleta morre 2 vezes, né? Sim. Paulo Roberto Falcão. O cara morre. Porque ele para o esporte, ele acabou, né? Fica o legado. E aí ele virou pai, empresário, personalidade. Que agora também foi embora. Mas o que ele fez, o Kobe atleta, que é o que encantou o mundo e tal, esse aí tá eternizado mesmo. Então assim, é bem clichê. Mas é para sempre. Eu até gravei lá no canal do YouTube que ele fez o impossível, porque assim, muito rápido, o Kobe surge em 96. O Jordan estava ali já nos últimos... Era um resquício de Jordan ainda. Ele fez uma coisa que parecia impossível, porque ele tornou as comparações possíveis muito rápido. Quando você falava, nunca mais vai aparecer um Jordan, como vai demorar. E o Kobe, beleza, não é o Jordan para muitos, para alguns é, porque tem uma geração que fala, eu tenho o meu Michael Jordan. O André Kfouri até falou sobre isso ontem na ESPN. Sim. Ele é o Jordan de quem não viu o Jordan. Como, por exemplo, o Messi é o Pelé de uma galera, o Maradona foi para outra galera. Sim. Ontem morreu o cara que foi o Jordan para uma porção de gente. Assim, ele é o melhor da história para uma galera. E isso tem que ser respeitado, e isso é muito grande. Ainda mais para você tornar comparações com o Jordan, que parecia inalcançável, tão rápido. Hoje você fala do LeBron e tal, que você tem as comparações que até antes de ontem superou o Kobe em pontos. Aliás, a última postagem foi do Kobe exaltando é bizarro, alguém assim. que ultrapassou. Né? E o LeBron que jogou com um tênis em homenagem ao Kobe Bryant. Assim, os caras... A gente vê pouco isso no Brasil, no futebol, no vôlei, em outros esportes. Mas esse respeito, assim, o cara paga pau pro outro. Porque parece que eu me enfraqueço quando eu... Isso. Eu, de fato, assim... Mas você vê muito isso na Europa e muito isso no esporte americano. Assim, os caras reconhecem o gigantismo de quem tá do lado e falam, cara, esse cara é muito maior que eu mesmo e vou pagar pau porque esse cara é gigante. Então, assim, o Kobe, pra quem não conhecia, assim, desde o Senna... Eu acho que foi a morte mais impactante. O Senna mais porque morreu exercendo o papel, Sim. né? Agora, eu não lembro de um cara tão grande que tenha morrido tão cedo desde o Senna. Então lá se vão 26 anos, é coisa pra caramba. Que afirmação. Não, acho que é isso, é eternizado mesmo. Eternizado. Ou Kobe pra sempre, ou pra sempre. Eu acho que é pra sempre, porque o esporte tá aí, né? A história vai ser contada, os vídeos estão pra ver.
quem viu, viu, quem não viu vai ler sobre, e vai ser aquele cara que o pai vai contar pro filho, ele vai ser quase um personagem mítico, assim, né? Eu vi muito amigo flamenguista falando isso de 2019. Cara, 81 pra mim era uma história contada pra eu dormir, como se fosse um negócio inatingível, assim, a história do Don Quixote, não sei o quê. E o cara viu. O Kobe vai ser isso pra muita gente, até aparecer outro aí pro Lakers vai demorar. É verdade. Pra você, Ale? Eu não sou um cara que acompanha o basquetebol, né? Mas quando tem esse nível de tragédia, inclusive envolvendo as crianças, né? É duro. Eu tenho muita dificuldade de entender, porque não é o processo natural, né? Sim. E aí eu fico mais atento a... Claro que a obra, o trabalho dele foi magnífico, é excepcional, mas eu fico mais atento ali ao ser humano e às crianças principalmente, e o que a gente pode tirar de lição disso, mesmo nessa dor que é tentar viver intensamente e tentar fazer tudo que você tem que fazer hoje, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Sim. Mas evidentemente que como atleta sensacional, magnífico, então agradecer, muito obrigado, que é o que a gente pode fazer. E eu acho que o Kobe fez um pouco disso aí, que o Ale fala, de viver muito intensamente. Cada jogo era um negócio assim, uma entrega como se ele fosse morrer no dia seguinte. E inclusive o último jogo dele é um negócio, pelo amor de Deus, né? O cara tá cheio de dor com o time capenga, ele ganha o jogo e mete 60 pontos. Na última noite do cara, assim. Eu até ontem vi depois que ele se despede, tem um vídeo que muitos jogadores fazem da NBA e todos agradecendo muito a ele. Você vê agora o vídeo depois dele falecer, parece que era feito pra isso, sabe? E ele, assim, lembrando, é o único cara pra que aposentou 2 camisas, né? Na mesma franquia, 2 números, a 8 e a 24. Eu vou de O Legado Fica, porque eu acho que era um cara que pensava muito nisso, que tinha projeto social, que tinha todo um trabalho para entender que o ídolo ele não se faz só dentro da quadra, fazendo inúmeros pontos, inúmeras cestas de diversas formas. Acho que tem várias coisas que fazem um ídolo. E para mim o comportamento das pessoas fazem muito um ídolo ser mais ídolo. E o comportamento do Kobe, o jeito que ele lidava com as coisas. Eu vi um trecho de uma entrevista dele em que ele tem 4 filhas, né? Uma faleceu no acidente com ele. E que ele disse que ele encontrava fãs e tal. E as pessoas diziam, pô, vocês têm que ter um filho homem para pegar o seu talento e tal. E aí a filha dele, que faleceu junto com ele, dizia, não precisa, eu tô aqui. Eu jogo muito. E ele dizia, tá aqui a resposta, não é isso. E teve o episódio também da acusação de estupro lá, que ele não foi levado à júri popular. É um arranhão na carreira do Kobe, mas que ele assumiu depois, assim, a maneira como ele tratou isso também foi... e aí não é uma defesa, mas assim, ele deu a cara e falou, na época eu interpretei de um jeito, hoje eu vejo de outro, e eu peço desculpas à moça, foi uma coisa grave à época, mas que ele soube lidar de uma maneira que poucos do tamanho dele lidariam daquela forma. Meio que ele não foi contraditório em tudo que ele defendia e o Mauro já precisa. Bom, assim a gente encerra o nosso De Placa.